Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Rádio RGC News e as demais redes sociais aí do Grupo Garcia Campos, que segue a gente. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito interessante. Nós vamos falar sobre comunicação. A comunicação, eu acredito que esse ano será o ano da comunicação. Então, o que acontece? A comunicação ela é muito importante. Por quê? Porque com o desenvolvimento, a proliferação das redes sociais, principalmente das inteligências artificiais, a comunicação se torna, em todos os âmbitos, muito mais importante do que sempre foi. E hoje não adianta você ser bom naquilo que você faz, naquilo que você quer fazer, se você não souber comunicar isso. Se as pessoas não entendem que você é bom naquilo que você faz, não adianta. Tá? Tudo isso que você tem vai ficar para você. Então, a comunicação, a forma de se comunicar, aqui eu não estou falando de quem tem medo de falar, quem não tem medo de falar, quem é mais extrovertido ou introvertido, não falo disso. Eu falo de comunicar com técnica. E aí, no estudo da neurociência, da oratória, neurolinguagem, a gente aborda isso. E os profissionais que não buscarem esta forma, eles vão ficar para trás. As inteligências artificiais, elas estão aí. As pessoas estão dizendo que as inteligências artificiais não vão tirar o lugar de ninguém. Eu, particularmente, discordo. Vai tirar sim. Por quê? Quanto mais conhecimento de um assunto que você tiver, mais você vai conseguir interagir bem com uma inteligência artificial. Por exemplo, ChatGPT. Quanto mais você aprofunda o teu conhecimento, ele vai te respondendo dentro da tua profundidade de conhecimento. Se o seu conhecimento é raso, ele vai ficar no raso com você. Então, o desenvolvimento da comunicação, principalmente do conhecimento daquilo que se faz, é extremamente importante no mundo de hoje. E vou dizer mais, esse ano de 2024 é uma virada de chave. E eu gostaria já de falar para vocês aqui também que eu vou voltar aí com o nosso trabalho de oratória e neurolinguagem. Está aqui, ó, nosso livro. Qual a câmera que eu aponto aqui, João? Essa aqui mesmo? Superando o medo de falar em público e se tornando um profissional de sucesso. É um livro que você já conhece e esse ano vou dedicar mais tempo, vou voltar a dedicar mais tempo à questão da oratória, neurolinguagem, das nossas mentorias, dos nossos cursos, porque tem demandado demais. Você imagina um advogado que não sabe falar. Você imagina um advogado que faz todo um trabalho comercial, os leads vão chegando para esse advogado e ele depois não consegue converter leads em clientes. Então, é um ano muito importante. E hoje, também para falar de comunicação, porque a comunicação, você se comunica de várias formas. Até com silêncio você se comunica. Quando uma pessoa te pergunta uma coisa e o seu olhar e o seu silêncio, a forma do olhar e do silêncio também está comunicando alguma coisa. E para falar desse assunto, do silêncio, nós trouxemos aqui Ronaldo Antônio, que vai falar sobre uma perspectiva daquilo que ele vivenciou dentro de um trabalho que ele desenvolve. Então, passar aqui para o Ronaldo, dar um abraço aí, mandar um abraço para os nossos ouvintes aí, nossos seguidores, para que ele faça as considerações deles aí. Se apresenta aí, Ronaldo. A você, ouvinte da rádio RGC News e os demais seguidores das redes sociais do Grupo Garcia Campos, meus cumprimentos, minha saudação, meu respeito, minha admiração por cada um de vocês. E aí vem o meu agradecimento especial, minha honra de estar aqui a convite do Dr. Eduardo Garcia, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, que eu creio, e aí digo de adiante para vocês, da minha parte não é fruto de nenhum estudo científico, de nenhum, digamos assim, é realmente, na realidade, de tudo que eu já vivenciei, já experimentei, daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivo. O silêncio, para mim, hoje é meta, é necessidade diária. É disso que eu quero falar. Das minhas experiências, da minha vivência, daquilo que eu creio. Muito interessante esse assunto, né? Eu estive, ano passado, em um congresso
de advogados em Florianópolis. E o palestrante ele trouxe essa possibilidade que ele faz encontros de silêncio ou retiros de silêncio, não sei qual o nome que você quer dar, congresso de silêncio, bem, cada um. Importante é silêncio. Ele trouxe essa reflexão de pessoas que procuram ele para poder ministrar esses momentos de silêncio, lógico, algumas reflexões. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, tu imagina você ficar ali 3, 4, até 5 dias, como foi a experiência de Ronaldo, sem falar. Como é que você se sentiria aí? Sem falar nada? Ficar sem celular, sem telefone de nenhum tipo, rede social, nada disso. E até com as pessoas que vão para esse encontro, para esse retiro, para esse momento, essa experiência, almoço, janta, ninguém fala com ninguém. Nada, nada, nada. É silêncio. Sabia como é que você se sentiria aí? E aí eu vou perguntar para o Ronaldo como é que foi essa experiência de silenciar. Essa experiência para a gente, para nós, aqui eu vivi, e eu já tenho essa prática de algum tempo também, em outra conotação, em menor proporção, mas essa para mim foi a maior delas, que foram 5 dias. Eu diria que ela foi única, foi uma experiência que eu precisava vivenciar para experimentar verdadeiramente os efeitos do silêncio na minha vida, no meu ser. Aí eu te digo, como você perguntou assim, nós estivemos em Fortaleza, retirados numa casa específica, com 20 pessoas, né? Com o nosso dia a dia, com nossos encontros, sem nenhuma palavra. Totalmente desligado, desconectado do mundo lá fora, que seja através de telefones ou de televisão, totalmente desconectado de tudo lá fora. E lá dentro, sem nenhuma palavra. Os nossos encontros pessoais, o cumprimento, a fala que tivesse a acontecer, era através de gestos, de um sorriso, de um cumprimento, em todos os momentos, nas refeições, em todos os lugares que a gente se encontrasse. E o pessoal aguentava isso? Aguentou isso? Ou tinha alguém que escorregava lá? Eu creio que quando você vai predisposto a uma situação, todo mundo já sabia o que ali ia fazer, foi de coração aberto, foi de mente aberta, foi consciente do que ia acontecer e não houve nenhuma situação de desespero, de angústia, de sentir essa necessidade de se conectar com as coisas lá fora. Porque foi com aquele propósito. Eu fui para ali para silenciar. E sabia o que esse silêncio era importante para mim e eu fui lá em busca disso. Então não houve nenhum contratempo, nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade, para ninguém. Ronaldo, olha só, você é administrador, sei que tem aí várias extensões, vários cursos, MBA em gestão pública, enfim. Passou por aí e continua, né, em grandes empresas, da consultoria, da palestra, sei que você faz mentoria também aí com um grupo de pessoas, ou até individual, enfim. As empresas têm feito propostas, hoje, RH de empresa, para levar os seus colaboradores para, de repente, um treinamento, mas chega lá, eles escutam, mas não falam nada, é silêncio. As empresas têm levado a isso, a silenciar. O seu grupo de colaboradores a silenciar. Em relação à tua experiência, o que você entende? Por que as empresas estão fazendo isso? Estão fazendo essa proposta para os seus colaboradores? Eduardo, a questão do silêncio, para chegar na empresa, ela precisa ter esse tema precisa ter um olhar, em primeiro lugar, na vida das pessoas. Nós estamos aí, a sociedade, a humanidade está aí tomada por um turbilhão de informações, por uma agitação frenética diária, onde você não tem condição nem tempo para parar, para pensar, para silenciar, para serenar na vida. E esse silenciamento que é necessário e importante te traz resultados na vida pessoal e chega também nas relações interpessoais, no modo de vida que você vai ter, e isso chega automaticamente nas empresas, no desempenho das suas funções, onde você silenciado, tranquilo, serenado, em paz,
que o silêncio traz essa paz, você tem condição de se planejar melhor, ou planejar estratégias de trabalho, onde você pode exatamente trazer para as empresas, através das relações interpessoais saudáveis dentro do ambiente e dessa tranquilidade para pensar e agir, trazer resultados positivos para a empresa. É muito difícil, a gente sabe, é lógico, existem as exceções daquelas pessoas que afloram a criatividade sob pressão, sob a tensão, mas na maioria das vezes a gente sabe, e até tem um dito popular que diz, é muito complicado, não muito assertivo, tomar decisões no calor das emoções, sem um planejamento, sem um pensamento adequado, pode sim dar certo. Mas tenho certeza e eu acredito, quando a coisa acontece com tranquilidade, com planejamento, com serenidade, a tendência de resultados positivos é bem maior. Creio que seja nesse foco que as empresas agora, vendo que o mundo está aí muito agitado, pensem nessa possibilidade de silenciar para se planejar e trazer resultados pessoais e nas corporações também. Creio que passa por aí. Eu, fazendo estudo, né, independente de qualquer tipo de religião, por exemplo, direito canônico, a gente sabe que a estrutura do nosso direito aqui no Brasil, ela se você pega o Código de Direito Canônico, porque as faculdades também elas dão aula, elas falam direito canônico, mas elas não aprofundam. Se você pega um Código de Direito Canônico e você vai lendo, é como se estivesse lendo a Introdução ao Estudo de Direito. Então a Igreja Católica é uma instituição muito forte, a gente não pode negar isso, milenar também, e sempre a Igreja sempre propôs, né, os monges e outras pessoas, enfim, e propõe até hoje também a questão de um silêncio, e que me parece que isso aí funciona muito bem e que isso aí dá muito certo. Se a gente for entrar aqui também em alguns temas, a gente vai vendo que o mundo secular, o universo secular, corporativo, vai trazendo cada vez mais questões já prontas e já desenvolvidas em igrejas e colocando no próprio mundo corporativo. Então você acha que você vê que as empresas elas estão... Porque essa questão do silêncio já não é nova. Não. Já sabe que a igreja ela já pratica isso. Uhum. Você acha que as empresas acordaram tarde para isso? Porque isso ainda não é muito difundido ainda não. Mas isso vai ganhar uma proporção muito grande de fazer silenciar nesse mundo barulhento. O que você pensa disso aí? Você falou muito bem em dizer que isso não é de hoje, essa necessidade. Mas ela tem se acentuado à medida que o mundo está se tornando cada vez mais, cobrando cada vez mais da gente, e a gente fica meio que sem tempo para ter esse momento de silenciar. Na verdade, você falou muito bem, quando a igreja já tem essa preocupação, inclusive trazendo a situação dos monges, e aí vem o lado espiritual da coisa, né, nesse sentido, quando se trata da religiosidade, né? E aí vem aquelas lições bíblicas, lógico, que para você ouvir a Deus é necessário estar em silêncio, para que tenha esse encontro de interioridades, e no silêncio, aí veja, isso vem da história da Bíblia, de quem crê, né? Por esse lado. E no silêncio você escuta a Deus, e nesse silêncio acontece a interioridade, esse encontro do eu e o tu, onde não se precisa de palavras, é sentir. A comunicação acontece pelo sentimento. E aí, Jesus, na verdade, na época, ele saía da multidão e ia para as montanhas, dias, noites, o tempo necessário para se comunicar com Deus, voltar reabastecido para o combate. É assim que a gente, quando participa de um retiro, dessa ou de qualquer outra ordem, silenciado, tranquilo, serenado, voltar para a realidade do mundo que está lá fora do mesmo jeito, mas com outro olhar, com outra paz, com outra tranquilidade, tá certo? Então, essa associação, ou pelo menos esse assunto que parte da igreja nesse sentido, quando você traz a situação do monge, que é milenar, desse silenciar, dessa necessidade, em qualquer situação de retiro, traz para a vida prática esse resultado positivo. Talvez, eu acredito, que seja nesse foco
que as empresas, as corporações estão com esse olhar agora mais atento pela própria necessidade de se silenciar para que traga, na verdade, qualidade de vida para as pessoas e para as empresas também. Inclusive, a pandemia da Covid, ela propôs isso, né? Muito silêncio. E você, às vezes, com aquela máscara, né? Todo mundo tapado aqui, né? Então, a comunicação também se dava muito pelo olhar, né? O que você vivenciou isso? Como é que... Eu vou nessa conversa bem amiga que que eu estou tendo aqui com você e com você que nos ouve, falar algumas situações do cotidiano onde a gente precisa silenciar e o resultado desse silêncio também. Eu passo primeiro, para chegar à tua resposta, a primeira e grande e essencial necessidade do silêncio é, em primeiro lugar, silenciar comigo mesmo. Para que eu possa fazer uma reflexão profunda, uma análise profunda sobre mim. Na presença, né? Exatamente. Quanto mais eu silencio, na verdade, um mergulho sobre mim mesmo, um mergulho interior, como se eu estivesse fazendo um raio-x de mim mesmo, para até me diagnosticar. Lógico, não tem nenhum equipamento que eu conheça capaz de fazer esse raio-x e identificar um diagnóstico sobre você nesse aspecto. É você mesmo que tem que fazer isso. E para isso é necessário um silenciamento profundo, sincero, bastante com muita autocrítica. E aí eu vou descobrir e me perguntar como eu estou, o que é que eu tenho feito, como é que andam as minhas emoções, né? Como é que eu tenho reagido? Eu estou feliz sendo assim? É isso que eu quero ser? E aí, nesse diagnóstico, identificado nesse autoconhecimento, e aí eu traçar, eu gostaria de ser assim. Eu não estou satisfeito comigo mesmo, agindo dessa maneira. E aí eu traço minhas metas, meus objetivos e levo ao movimento, me desinstalo do que eu sou e passo a passo eu vou conquistando aquilo que eu gostaria de ser, que me vai fazer feliz, né? Eu acho que o primeiro pontapé, o primeiro ponto é analisar-se a si próprio. Muitas vezes a gente conhece as pessoas que nos rotulam, como é que se diz assim, que eu quero dizer, julgam você, criticam você, rotulam você, mas quem sabe de você em primeiro lugar e só você é você. E esse autoconhecimento vai lhe revelar. Eu me conheço, eu sou assim, eu pretendo ser desse jeito ou daquele outro jeito. Então, o autoconhecimento através do silêncio, para mim, é primordial para qualquer outro silenciamento que a gente tem. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles. E você falou agora do tempo da pandemia. O silêncio ele tem várias facetas. Não é só uma questão de calar, mas é também de ouvir, de comunicar, em várias facetas ou situações que a gente pode observar no silêncio para trazer resultados positivos. A pandemia foi fantástica para isso. A gente se comunicava, o corpo comunica, lógico, tem todas as expressões, mas o olhar é o maior comunicador. E no silêncio que a gente teve, ninguém de máscara e tal, você fazia a leitura no teu olhar da tua tristeza, da tua alegria, da tua angústia, de todos os sentimentos, medos, isso através do silêncio. É uma leitura que você faz do outro sem precisar de falar, né? Isso também pode até na psicologia ter uma técnica de leitura através do olho. Você podia até falar um pouco sobre isso que você conhece. Sim, a gente costuma dizer que o silêncio ele grita, né? E às vezes o silêncio ele tem essa questão da leitura, da leitura dinâmica, enfim. Mas o silêncio grita. O pessoal fala isso, né? É tanto silêncio que chega a ser ensurdecedor. Você já ouviu essa expressão? Já ouvi. O que você acha dessa expressão? Eu acho que ela é sábia, ela é profunda, merece uma atenção para você identificar o que ela realmente quer dizer e nesse meditar sobre ela você exatamente vai identificar.
É muito importante. É profunda, não é todo mundo que vai ser esse entendimento. Você fala também das várias formas de silenciar. A comunicação através do silêncio. Na verdade, as várias formas, meus caros, as várias situações que a gente pode identificar aquela situação e silenciar através dela. Por exemplo, se você... a gente pode identificar o silêncio, por exemplo, como um sinal de respeito, de solidariedade, como um sinal de comunicação. E aí eu vou colocar 3 exemplos nessa história. Respeito. Vai no hospital. Tem lá as plaquetinhas, ou em qualquer área que precisa do silêncio em atenção à dor do outro, ao sofrimento do outro. Está lá nos hospitais. É respeito. Às vezes você tem até em casa, no ato de solidariedade, alguém vizinho que está com uma dificuldade, um sofrimento, uma dor, uma pessoa doente. Você pode até ter uma festinha em casa, depende de você, cancela a festa, ou se faz em tom moderado, solidariedade, né? Você tem aquele silêncio que comunica. Vou colocar situações extremas de dor, no caso dos velórios, no caso, nas situações de morte, de perdas. E às vezes, nessas situações, quem já passou por essa experiência sabe que muitas vezes as palavras que são ditas para consolar, aquela pessoa não consegue absorver. E você, num gesto, num olhar atento, num abraço que comunica que você está com o outro, fala muito mais do que qualquer outra palavra que você queira pronunciar. Então, é um dos momentos da importância do silêncio. Isso que está na vida, no nosso dia a dia, né? É um olhar que a gente precisa ter do silêncio, que comunica, que respeita, que se solidariza. Olha quanto isso é importante no nosso dia a dia, né? E aí tem outros que eu podia citar para você. Tem aquele silêncio patológico, que, na verdade, ele é doentio, na verdade. As pessoas, às vezes, talvez por uma situação de depressiva, emocional, psicológica ou de qualquer outra ordem, e nesse caso é necessário um tratamento, um acompanhamento profissional. Mas você silenciou, se retraiu, se excluiu do contato, do convívio, na maioria das vezes. Depende de cada caso, né? Isso é uma situação. A gente vê um outro silêncio que, na verdade, que para mim é o pior que eu classifico, é aquele que pune, é aquele que... é o silêncio da indiferença ao outro. É aquele silêncio que mata, é aquele silêncio que fere, que magoa. Eu não vejo uma boa índole, nenhum momento bom de silenciar, não consigo ver isso. Para mim é o pior dos silêncios, mas ele existe, está aí no dia a dia. Você mata uma pessoa com o teu silêncio, você abandona, você não quer saber. Ficou indiferente, excluiu, morreu, na verdade. Morto-vivo. O morto-vivo, o desprezo pelo silêncio. Esse para mim é o pior dos silêncios que a gente possa, que no dia a dia existe, e a gente vê se praticando, mas para mim eu não gosto nem de evidenciá-lo para ele não tomar corpo na vida das pessoas, né? Mas eu tenho também aquele silêncio que ele vem através da omissão, na nossa fé chamada até de pecado, onde eu, diante das injustiças sociais ou da vida, eu faço de conta que aquilo não é comigo e deixo, onde eu podia inclusive colaborar, resolver aquela situação, estar junto, estar próximo, a injustiça acontece, eu me omito totalmente. O silêncio pela omissão. O direito tem isso, né? O crime por omissão. Exatamente. O direito tem isso. Está vendo que a gente está falando uma linguagem da vida e o direito. Uma linguagem, digamos, espiritual, tal, mas o direito já reconhece também. Sim, né? O crime quando você silencia né? você deixa de agir. Isso, exatamente. Né? Eu gosto também de ver aquele silêncio que você evita conflitos. Há uma expressão, não sei se você conhece, que diz assim: aquele insulto, aquela provocação, eu dei um silêncio como resposta. Tem muito isso, eu já ouvi falar assim. Jesus fez isso, né? Eu dou o silêncio como resposta. Eu acho que nesse momento o silêncio é o mais inteligente dos momentos para você aplicá-lo. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente se depara com essas situações, né? Eu coloco também aqui, eu estou colocando assim para a gente fazer um fechamento
dessas situações de necessidade do silêncio, porque ela está na vida, né? Ela está na vida. Eu gosto de ver também a questão do silêncio como um ato de confiança. Quem de nós, a vida inteira, jovem, adolescente, na idade adulta, a gente não escolhe uma pessoa que a gente confie, que seja um membro da família, um grande amigo, para fazer suas confidências, seja ela de que nível for, de uma partilha do trabalho, da vida pessoal, da família, de você mesmo, e você depositar confiança numa pessoa, daquilo que é seu, né? E ter a certeza de que ela vai levar aquela confidência para a eternidade. Isso é muito salutar para a gente. Hoje, cada dia mais, está ficando mais difícil desenvolver essa confiança. Mas existe, é necessário. E todo mundo tem. Mesmo que, às vezes, não se dê muito bem na resposta, lá na frente deu errado essa confiança. Mas a gente tem isso, é necessário, é da vida, é do dia a dia. Essa confiança no outro, né? E que ele vai ficar para a eternidade, essa confidência. O silêncio de um palestrante, que ele quer ser ouvido, e em algum momento alguém está atrapalhando esse ouvido. Ou muitos alguém, né? Ou muitos alguém, a gente vê isso, né? A melhor forma, a melhor técnica não é gritar, não é pedir o silêncio. É você silenciar para ser escutado. Para ser escutado. Em algum momento, todos vão silenciar e vão te escutar. Mas também tem aquele silêncio que você é capaz de escutar o outro. Isso é muito importante no mundo de hoje, onde as pessoas não se ouvem, não ouvem aos outros. Às vezes você está, mas eu preciso de ajudar alguém? É financeiro? Tal. Não, eu só preciso que alguém me ouça. Eu preciso desabafar. E isso traz para você que ouve, você ser aquela pessoa ouvinte, silenciosa, você não sabe que ganho e até que vida você está dando para aquele outro. Tem gente que tira a vida porque ninguém lhe ouviu. E você, no ato de silenciar, de somente ouvir, nem dizer uma palavra, você desabafa e você fica leve, você fica em paz, você fica agradecido e feliz, aquele que desabafou. Esse silêncio é muito importante, né? Olha quantos silêncios a gente está vendo aí, né? E aí, eu gosto muito de ouvir esses silêncios todos e percebê-los no meu dia a dia, e que eu tenha, na medida do que eu posso, condições de praticá-lo. Que seja em prol do outro, que seja em prol de mim mesmo, né? Interessante isso. Não é? Você vê, quando o palestrante lá fez essa proposta, algumas pessoas ficaram, silêncio. Você vê, eu tenho ministro, né, curso de oratória, neurolinguagem, e uma vez uma pessoa estava conversando comigo. Esse teu curso aqui, eu falei 5 minutos de aula, e depois você vai ter aqui, nesses 5 minutos de aula, 1 hora e meia, 2 horas para você pensar. Pensar em silêncio. Para poder absorver o que foi dito naqueles 5 minutos. Porque essa questão do trabalho do silêncio, né, você colocou bem, é aquele momento que você silencia para trazer aquela experiência para a vida. Porque quando você volta, o mundo tá aí barulhento, né? Exatamente. E aí, quando você volta assim, por exemplo, a gente vai para fora do Brasil, aí você tá lá ouvindo um idioma que não é seu. Quando você chega aqui, você retorna, bate no aeroporto, as pessoas falando em português, né? Caramba, parece que dá um alívio assim para você, porque você volta para aquele... escuta as coisas que você está acostumado. Mas só que lá é o contrário, quando você volta do silêncio, você cai no meio daquele mundo agitado. E aí, como é que funciona isso? Quando a gente faz a experiência, digamos, de um período, como eu fiz agora, de 5 dias, a gente aprende algumas técnicas, né, para trazer para o nosso dia a dia, né, para viver esses 5 dias. Quando a gente se depara com o dia a dia, que está aí, a vida, com todas as agitações que você deixou, começa-se o dia, vai-se até o final do dia, chega-se à noite, você é tomado de novo de tudo aquilo, aí você usa técnica simples, tranquila, e você relaxa, e você silencia, digamos assim, se preenche daquele silenciamento que você precisava ter,
se preparando para o dia seguinte. Então, são técnicas que se aprendem, não ficou somente lá, mas há o objetivo também de você praticar no dia a dia, né? Diante das situações todas e diante do dia que você vive. Então, à medida que você vai praticando a cada dia, você vai se habituando a fazer isso, você naturalmente você não vai voltar àquele estágio inicial que você tinha. De ser uma pessoa que se deixou se tomar por tudo aquilo que você vivia antes. Vai sim, mas num grau muito menor, porque você vai aplicando no teu dia a dia. As pessoas lá, elas falavam assim, pô, mas ficar calado, ficar por 3, 4 dias, 5 dias calado, eu não conseguiria. Hoje de manhã cedo eu estava falando com a minha equipe aqui, você viu o pessoal falando, eu falo até dormindo, né? Eu não consigo, tu viu o pessoal falando aqui, né? Mas assim, é uma coisa que chama a atenção, né? Porque você silenciar o momento é o que eu sempre, como advogado, eu sempre oriento as pessoas o seguinte: deixa a pessoa falar. Deixa o nosso ex-adverso, nosso oponente falar. Porque quanto mais ele fala, mais informações daquela pessoa você vai ter. Às vezes até para usar contra ela mesmo. Aquele detalhe que o pessoal fala, né? Olha, cuidado que tudo que você falar no tribunal possa ser usado contra você, contra si. Então, às vezes, é o tipo, cuidado, o silêncio é importante, que até o silêncio é um direito constitucional. Quanto mais se fala, mais se perde, mais se compromete. Isso, também tem e isso, o silêncio é um direito da pessoa silenciar. Me reservo aqui o meu direito constitucional ao silêncio. Ou seja, você não falar. É lógico que nesse silêncio você não pode, quem está aqui assistindo aí, pessoal, os advogados já sabem disso, mas os outros também, estudantes, né, pessoal, você não pode calar em relação às perguntas que o juiz te faz de coisas da vida civil. Qual o seu nome, a sua idade, seu endereço, seu pai, sua mãe, isso aí você fala sobre você. Agora, olha, falaram que no dia tal, na hora tal, você pode silenciar. Você pode dar. É direito. E vou te falar mais. Hoje eu vejo assim, muitos promotores, juízes, se irritando com a pessoa trazendo para ela o direito ao silêncio. Se irritando. Sabe? Não, mas não sei o que você tem que. A pessoa fala, eu vejo advogados falando, doutor, excelência, o meu cliente está exercendo o direito ao silêncio. Você vê que o silêncio é um direito. É um direito. Tem a lei do silêncio. Exatamente. Né? Lei do silêncio, a lei do silêncio. Né? Exatamente. Você pode falar também um pouquinho aí sobre essa questão da lei do silêncio. Qual o objetivo da lei do silêncio? Né? É óbvio, né? É óbvio, é isso. Entendeu? Exatamente. Você não incomodar a pessoa no momento que... Agora, outra coisa, Ronaldo, para ver como é que o silêncio é importante, né? Tem lei do silêncio, direito constitucional do silêncio. É abrangente. É abrangente, lógico que as pessoas não param. A gente gosta tanto, né, de um mundo agitado que a gente não imagina o silêncio. Exatamente. Tem pessoas que já ficam, assim, nervosas de se imaginar numa casa de campo, numa fazenda. Meu Deus, cadê o barulho dos carros? Cadê o... Sabe? Tem pessoas que já são assim, né? Agora, o pessoal lá levou de boa mesmo? Ou alguém escorregou lá? Não, todo mundo de boa. Eu acho o seguinte também, Eduardo. Quando você vai para algum lugar onde você sabe o objetivo daquilo que você vai... Mas o cara não aguenta. Não, mas aí é o tipo da coisa. Quando você já vai com uma proposta, aberto para aquilo, sabendo que resultado você vai ter... Se você chegar lá e for agir de maneira diferente, você diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, mas olha só. O meu objetivo não foi alcançado. Mas a gente é advogado, a gente manda ficar quieto, entendeu? É uma necessidade inerente do ser humano falar. E a pessoa não fica, rapaz, ela fala, entendeu? Mas lá, o pessoal dava escorregada, às vezes... Também é o seguinte, como a gente tinha momentos, aliás, nesse encontro de 5 dias, a gente seguramente teve 20 palestras com temas específicos do que a gente precisava, e das palestras ainda, como você fazia, se retirava para meditar sobre o que ouviu. Então o silêncio, naturalmente, ele era meio que conduzido também. Não havia espaço, no momento, aquela velha história de ouvir o outro. Você está falando, fazendo a sua palestra,
e alguém falando já não é educado, já não é de bom tom, e você já foi com o propósito realmente de absorver tudo que ouviu. Então o silêncio naturalmente ele já se conduzia. No momento que você saía para meditar sobre o que ouviu e o que você tinha que fortalecer cada vez mais através de alguma leitura sobre aquilo que ouviu, o silêncio vinha que naturalmente, você não precisava nem ninguém obrigar. E outra coisa, nesses momentos separados, era literalmente sozinho. Não era eu me encontrando contigo em parceria. Na sala, digamos assim, estava lá a palestra sendo conduzida em respeito, estou em silêncio. Fui para o meu momento totalmente isolado e sozinho. Silêncio. Então não tinha como reclamar, nem pensar diferente. Mas na hora do almoço... O tempo todo foi conduzido. Aí vem as orientações, a hora de almoço, os encontros. Todo mundo era consciente de que a comunicação era através de um gesto, de um olhar, de um cumprimento. Mas não sem pode rolar assim, me dá um copo d'água aí. Não, passa aqui a garrafa. Eu vou, pego. Ah, é? Eu vou lá e pego. Passa aqui o feijão. Estava lá disponível, ia lá e pegava. Eu tô sem garfo. Não. Silêncio. Ia lá, silêncio pleno, total e absoluto. A comunicação era nesse nível. Mas, Eduardo, eu digo o seguinte. Às vezes a gente fica pensando, eu conseguiria... A gente é desafiado a experimentar as coisas, né? Aí, quando a gente já consegue, eu não consigo. Será que a gente não descobre potencialidades da gente? Ou deixa de descobrir porque já coloca uma situação negativa, diz, eu não consigo? Uma crença limitante, né? Exatamente. Você já vai com essa predisposição de que eu não consigo. Aí não vai conseguir. Se eu disser assim, eu vou experimentar. Quando você está lá dentro, você se deixa levar e você se surpreende com você mesmo. Isso é tudo na vida, né? Então o silêncio acontece também, surpreendendo você. No retiro desse tipo. Né? Tem gente que já realmente fala isso, tem uma crença ali, eu não consigo, botou na cabeça que não vai conseguir. Aí não vai conseguir. E outra coisa, assim, foi lá, foram o quê? 5 dias? 5 dias. 5 dias, mas aí, agora é de boa, tu voltaria de novo pra fazer? Eu volto amanhã se for necessário. É sério? É tão bom, tão prazeroso, o resultado é tão grande dentro da gente, eu falo por mim, né? Estou falando por mim, não sei se atinge a todos, mas eu diria o seguinte, quantas vezes a oportunidade eu tiver, eu vou estar participando. Pode ter certeza, porque o resultado para mim, o que resultado para mim, e eu acredito que para todos, que a gente traz de um retiro desse tipo, é o controle emocional, é a tranquilidade, é a serenidade, é a paz. Quem não quer isso hoje na vida? Para mim, eu vou buscar isso quantas vezes eu precisar e for necessário. Entendi. É o resultado principal desses encontros. A primeira vez que você foi, você deve ter ido com uma expectativa. Como vai ser? Sim. Tá. Os fatores positivos que você experimentou lá, superou as suas expectativas? Todas. E até me surpreendeu mais ainda. Porque também, querendo ou não, apesar de eu já ter um pouco dessa cultura, ou desse conhecimento de silenciamentos, em menor escala, em menor tempo, eu já vivencio isso um pouco, mas quando você vai, fica sempre aquela, será que eu consigo? Não. Como que vai acontecer? Primeiro eu estava diante de pessoas de outros estados que eu não conhecia, e é natural que a gente queira conhecer, interagir e tal. Como é que eu vou, né? Mas foi tão surpreendente para mim mesmo que eu passaria mais do que os 5 dias. Pode ter certeza. Passaria mais. Porque é muito gratificante você se desconectar de tudo que a gente está vivendo aqui, sabe? De tudo que está vivendo aqui. E a gente sabe que a nossa vida é muito agitada. É muito agitado. É como se dissesse assim, eu diria que isso é uma necessidade vital, silenciar. É vital. Para mim foi. E eu voltaria 1000 vezes sem nenhum problema. Me surpreendeu, de verdade. E, por exemplo, assim, quando você... Não sei se você chegou a conversar isso em casa, com pessoas mais próximas, o pessoal questionou, mas como é que é isso? Ficar 5 dias sem falar nada? Há sempre esses questionamentos que você está me fazendo no dia a dia, no convívio com as pessoas, com os amigos, no trabalho. Sempre há essa pergunta, como é que foi? Né? Como é que é? É possível, como você perguntou? Será que eu conseguiria? Né? Sempre há. E eu coloco esse meu testemunho e as pessoas ficam assim, desperta, inclusive, curiosidades.
a partir da minha experiência, desperta a curiosidade para conhecer, para vivenciar, para experimentar. Na verdade, né? Porque é aquela questão, né? O homem moderno, isso aí é extremamente já pesquisado, acredita muito mais nas testemunhas que nos mestres. Exato. O homem moderno é assim, né? E você é uma testemunha viva dessa experiência. Eduardo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quando a gente vive a experiência, e não só o retiro que ficou lá, mas eu coloco em prática na minha vida, e isso reflete no que o pessoal vê em mim, de mudança, de comportamento, de semblante, de serenidade, de paz, sabendo que veio de lá, e você vive, procura viver, claro, a gente nunca consegue tudo, né? Procura viver dessa nova forma, como resultado daquilo que você aprendeu ou foi apresentado para você. Isso faz o testemunhar no teu dia a dia. Isso traz com que as pessoas queiram, na verdade, te seguir, conhecer, experimentar também, né? Aí eu volto a dizer aquilo que a gente conversava no começo. O testemunho, muitas vezes, não, na maioria das vezes, ele fala muito mais do que as palavras. Falar é muito fácil, dizer é muito fácil. E será que eu faço? Né? Quando você é testemunho daquilo ali, experimentou aquilo ali, vive daquilo ali, você convence, tem credibilidade, tem autonomia e autoridade para falar para qualquer pessoa, para convencer, para trazer para junto, para experimentar também. Então, o testemunho para mim é fundamental na vida, nas relações, para dizer daquilo que você acredita e como verdade. Não pode ser nada, digamos, mascarado ou inventado. Tem que viver mesmo, eu saber que você vive e isso me trazer como um espelho para um segmento. O testemunho traz essas e tantas outras conotações positivas. Você vê que a música é uma coisa belíssima, né? Música, um mundo sem música, como é que seria o mundo sem música? E a música, ela, além das notas musicais, ali, que você coloca ali no pentagrama, você tem, né, os desenhos, né, dos sons, a escrita dos sons e das pausas, que também é o silêncio. Sim. Porque se não respeitar as pausas no momento correto, a música não se caracteriza. Porque ela também precisa do silêncio para que possa mostrar a beleza daquilo que é tocado com daquela parte que é silenciada. Então tem lá os silêncios que às vezes a gente nem percebe aquele silêncio, aquele momento daquela pausa que as pessoas às vezes não percebem, mas o silêncio está em tudo. Quando falava do testemunho, eu lembrei agora, já aconteceu comigo, graças a Deus, e quando a gente se depara com uma pessoa que testemunha esse lado tranquilo, sereno, em paz, silencioso, alguém chegar, quem é ele? Por que ele é assim? De onde veio essa pessoa nesse mundo? Você acaba sendo, na verdade, um diferencial. Aquela pessoa que... E quem não quer estar junto, ou pelo menos quer ter a oportunidade de estar junto de uma pessoa assim, que a gente tem dificuldade hoje porque as pessoas são elétricas. Em muitas e muitas situações eu sou procurado às vezes para conversar um pouco, talvez porque, não sei, posso inspirar paz, tranquilidade, no semblante, no olhar, nas palavras, né? Quanto isso é gratificante para a gente e quanto a gente poderá também ter a missão de ajudar o próximo nessa situação que a gente vive hoje, né? Então, eu acho silêncio... Sabe o que é que eu te resumo? O que é para mim o silêncio? Silêncio para mim é uma arte. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu diria que para mim é o meu sonho de ouro. Ser uma pessoa que consiga... Lógico, a gente vive em exercitar diariamente. Não pode dizer, eu sou silencioso. Não. Isso é exercício diário. Diante de todas essas e tantas outras situações que é necessário silenciar. Para você ir aos poucos se tornando esse ser silencioso. E meu sonho de ouro é ser cada vez mais essa pessoa silenciosa. É uma maravilha, né? Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta depois aí, pode mandar uma pergunta. A gente, na medida do possível, a gente vai ver se a gente consegue responder.
Ronaldo, quer fazer mais alguma consideração sobre o silêncio? Pode ficar à vontade aqui. Olha, eu sou um apaixonado pelo silêncio, eu sou apaixonado pela interação com as pessoas, né? Pelo respeito que eu quero ter sempre por cada um, né? Mas sempre silenciar e poder levar a importância do silêncio para as pessoas. Eu acho que eu trago isso hoje como uma missão de vida, né? Eu quero ser cada vez mais essa pessoa e que possa ser cada vez mais um testemunho para dizer o quanto é importante e os resultados que o silêncio pode trazer para as nossas vidas. Como eu disse, como um estilo de vida, como qualidade de vida, como uma pessoa que realmente, onde estiver, ele possa emanar para os outros isso que ele tem dentro de si. Isso é muito, para mim, é muito importante, né? E aí, para encerrar essa nossa conversa agradável, que para mim eu ficava o dia inteiro conversando com você, é um assunto que me encanta, na verdade. Eu queria de verdade, mais uma vez, agradecer o convite, a confiança que você tem em mim e na nossa amizade para chegar aqui, para o teu público, que eu sei que não é pequeno, né? Para que seja através dos ouvintes da rádio ou dos seguidores das redes sociais do seu grupo, Garcia Campos. Eu sei que é imenso, né? E eu sei da seriedade com que você trata os seus ouvintes, os temas que você aborda, que você descobrir ou ter a sensibilidade para entender que no momento atual é necessário se falar sobre esse assunto. E você me escolher na minha simplicidade, não com conhecimento técnico ou científico, mas como você me conhece já, de um pouco da minha experiência que eu tenho, você me dá essa confiança, essa credibilidade para estar aqui falando para o teu público. Eu fico lisonjeado e super agradecido a você. Eu que agradeço muito. Você estar aqui comigo aqui, fazendo o primeiro do ano, né? Primeiro programa do ano. E ainda mais num ano em que o nosso grupo Garcia Campos, a gente vai dedicar sempre ao direito. O direito é minha paixão, o direito é tudo aquilo que eu sonho, que eu quero. Mas também desenvolver pessoas para a arte de se comunicar. E tem momento que a comunicação, o silêncio é essencial. A gente fala muito de oratória, sabe? Mas e o silêncio? O momento de silenciar, na neurociência, na neurolinguagem, como é que o cérebro da pessoa, do teu interlocutor, ele vai absorver o teu silêncio como resposta. Então, foi como você falou, pode ser interpretado de um sem número de situações aquele silêncio. Então, eu fico feliz de você também estar aqui no Rio de Janeiro, passeando, estar de férias, e tirar aí um dia aí teu de férias para estar aqui. De manhã participou aí do nosso café da manhã, com todo o nosso grupo aqui, equipe, nosso time aqui, né, de funcionários aqui, colaboradores. Eu tenho descanso, Eduardo. Eu não posso deixar de evidenciar e registrar e agradecer o empenho do nosso querido João Pedro no controle do áudio e de vídeo, dando esse apoio para a gente aqui, para concretizar de uma forma magistral e registrar esse momento, esse nosso encontro. João Pedro, ele faz parte agora aqui do nosso time, Garcia Campos. Muito bem. Uma aquisição extraordinária, não é porque é meu filho, não, mas é que é muito competente, chegou aqui, me surpreendeu e hoje está aqui. Na mesa de áudio, né? Na mesa de vídeo. E sei que por ele muitos ajustes ainda deverão ser feitos. Verdade. Valeu, moleque. Obrigado, João. Isso daí. Deus abençoe você, viu? E dedicado, né? Tem aquela coisa. É bom porque é jovem, entendeu? 16 anos de idade. Já tá aqui com o pai. Já tá com o direcionamento daquilo que ele quer da vida, né? Ou pelo menos já se programando para conhecer uma área, né? Lá na frente pode até mudar, mas pelo menos agora ele está focado nisso aí e vai fazer muito bem. Gosta, ele tá aqui, já pediu, vamos lá, isso aqui, e para mim é um prazer, né? Ele puder vir todo dia para cá, né, meu filhão? Quer aparecer aqui? Quer não? Depois a gente faz uma foto oficial juntos. Vamos fazer. Para registrar, tá bom? Então, pessoal, esse ano aqui, eu principalmente Eduardo Garcia Campos, doutor Eduardo Garcia Campos, vocês já me conhecem aí, vamos trabalhar muito a questão da oratória, da neurociência. Pode se preparar,
porque muitos pedidos, muitas pessoas. Você sabe que eu parei com as minhas palestras, meus treinamentos durante um tempo, e me dediquei ao escritório, e algumas coisas em 2023 aconteceram, quem me acompanhou, mas força total para 2024 e acreditando que 2024 não vai ser só uma mudança de número. Porque realmente foi uma mudança de número. Nós abordávamos isso hoje cedo aqui com a nossa equipe aqui. Todo na hora do café. Todo mundo aqui, vai apertando a mesa, aperta aqui, chega mais um, vambora, todo mundo aqui, e fica bacana. No final dá para todo mundo. E é uma partilha muito boa, eu costumo fazer isso aqui no nosso escritório. Sua participação também foi excelente ali nas suas colocações, nos detalhes, né? De trabalhar nos detalhes. E assim, vamos voltar e eu vou dedicar bastante a isso. Há muitos pedidos. A gente vai estruturando aqui para que nosso escritório ele vá, graças a Deus, aí crescendo cada vez mais e avançando para águas mais profundas. Eu falei, em 2000 eu comecei a estudar a questão da comunicação. O primeiro contato que eu tive, acho que com a neurolinguagem, com a oratória, foi em 1988. 88. É uma caminhada, né? Bem no iniciozinho da oratória, que começou ali a questão da programação neurolinguística, 1970, por ali, né? E falei, eu não quero mais falar desse assunto. Mas para o mundo de hoje é imprescindível, porque tudo esse trabalho que eu fui pesquisando foi para mim. Como advogado, eu preciso da fala, eu preciso de saber quando silenciar, quando falar, quando não falar, o que falar, aquilo que eu vou instigar que uma pessoa fale só para eu poder ter o direito de ficar calado de ouvir. Então, estamos aí esse ano e que Deus abençoe todos nós, abençoe vocês aí. Mudou o ano, novas perspectivas, o mundo começa com essa questão do novo. Está intrínseco da gente, na nossa cabeça, que é o novo. Mas o novo tem que ser da gente, porque o número mudou. Do 3 para o 4. O que era 23 virou 24. Domingo era ainda 2023. Segunda-feira, 2024. Exatamente. Mas só que continuou domingo, segundo e hoje é terça. Os dias são os mesmos. Os dias são os mesmos, né? Os problemas são os mesmos, as situações são as mesmas. Mas a questão de mudar está em você. Está em você. Nós conseguimos aquilo que nós acreditamos que nós podemos e a gente planeja, porque eu vou sempre falar isso nesse ano de 2024. Quem não planeja para acertar, está planejando errar. Esse é um detalhe importante. Então, bonita fala. Pessoal, vamos nos planejar e que 2024 seja de sucesso e que vocês entendam que esse silêncio não é uma questão de ausência. É uma questão de posicionamento comunicacional. E quando você se ouve no silêncio, é muito bom, né? Você descobre sobre a gente. Verdade. Tá bom? Deus abençoe aí e até a próxima aí. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço para todos. Muito obrigado mais uma vez. E a gente aprende quando a gente se comunica. É verdade, como eu estou aqui aprendendo com você. Eu aprendi muito com você hoje aqui. Muito obrigado, agradeço Eduardo. muito por ter vindo aqui. A dinâmica da vida é essa. Verdade. A gente aprende, a gente sempre tem o que ensinar, mas tem muito o que aprender. Quando você se abre para essas duas possibilidades, há crescimento, não tem como. Não tem volta. Tem não. Isso aí, tá bom? Deus nos abençoe a todos. Um Abraço. abração.